Tudo bem, caríssimos e caríssimas? Espero que sim, tá? Esse videozinho, um pouco do que seria a nossa aula de hoje, dia 19, nós iniciaríamos e a gente vai dar a entrada, né, o começo do assunto chamado juros simples, que está dentro da matemática financeira que nós estamos estudando. E aí a gente vai começar entendendo o que é juros, né? Ora, quando você mora em uma casa que não é sua, você paga um aluguel para usufruir daquele bem que não é seu. Assim acontece com o dinheiro. Quando você usa um dinheiro que não é seu, ou seja, quando você pega um dinheiro emprestado, você vai pagar um aluguel por esse dinheiro. Esse aluguel a gente chama de juros, que podem ser de dois tipos, duas formas de cobrança: os juros chamados simples e os juros chamados compostos. Vamos começar vendo o que seria os juros simples. Juros simples, peguei aqui material do seu livro, tá? É o capítulo 1, do seu livro. Logo na sequência, não recordo agora qual é a página, mas logo na sequência de porcentagem, você tem aí a parte de juros simples. Então, olha só. Termos importantes de matemática financeira, agora especificamente falando de juros. Então, olha só, eu tenho aqui a palavrinha chamada capital. O que é capital? Ah, Belém, não. Capital é o total de dinheiro envolvido numa transação. O quanto você vai aplicar, o quanto você vai pegar emprestado. Então, a gente chama isso de capital. Capital, então, é o dinheiro. Tempo, hora, não é? Os juros é um aluguel. Eu vou usar aquele dinheiro emprestado por um tempo, ou eu vou emprestar para alguém aquele dinheiro por um tempo. Aliás, você sabe quando você pega um dinheiro e põe na poupança, por exemplo, em qualquer outra aplicação de banco, por que o banco lhe devolve juros? É porque, nesse caso, quem está usando o seu dinheiro é o banco. Não é? O banco usa um dinheiro que não é dele, é seu. Por isso ele te remunera. Claro, um valor bem menor do que quando é o contrário. Empréstimo, né? Todo mundo sabe o que é um empréstimo, e os juros, que é o que eu estou te falando. Juros é esse aluguel que você paga no dinheiro. Bom, olha só, você pegou emprestado um dinheiro. Quando você vai devolver esse dinheiro, você vai devolver o valor que você pegou emprestado mais o aluguel, ou seja, mais os juros. Então, você não devolve o mesmo valor. Você devolve o valor que você pegou acrescido de juros. Essa soma a gente chama de montante. E eu tenho a taxa de juros. Taxa de juros, então, é aquela porcentagem que eu vou cobrar de juros, ou que vai ser cobrado de juros de você. 10%, 20%, 30%, e por aí vai. Olha aqui esse exemplo. Um banco oferece rendimento de 0,8% ao mês. Se uma quantia de R$ 600 for aplicada nesse banco, vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no fim de um mês. Ora, juros, meus amigos, nada mais é do que uma conta de porcentagem. Apenas recebe o nome especial de juros por se tratar de uma situação específica. Então, se o banco vai remunerar com 8% ao mês, eu vou calcular 8% de 600, que vai dar R$ 4,80. Então, ao final de um mês, o banco vai te devolver R$ 604,80. Ou seja, os 600 que você aplicou, mais o aluguel pelo teu dinheiro, R$ 4,80. Tá? Então, a gente disse que esse R$ 4,80 aqui foi o valor dos juros. Bem, aí, então, no problema, eu tenho taxa de juros, que é a porcentagem que vai ser cobrada. Eu tenho o capital, dinheiro empregado.
Eu tenho o tempo, que é o tempo de aplicação ou o tempo de empréstimo, e eu tenho o montante, né, que é o total a ser devolvido. Ora, presta atenção, os chamados juros simples é aquele juros que ele não é cumulativo. Por exemplo, eu peguei R$1.000 emprestado e os juros vai ser de 10%. Então, no primeiro mês, se cobra 10% de R$1.000. No segundo mês, 10% de R$1.000. No terceiro mês, 10% de R$1.000. E assim por diante. Sempre em cima do que foi pego. Já aproveitando, a gente fala nos juros compostos. Os juros compostos é aquela famosa bola de neve. Os juros vai se acumulando. Se você pegou R$1.000 e no primeiro mês você tem R$100 de juros e você não paga aqueles juros, então você não está mais devendo R$1.000. Você está devendo 1.100. O próximo juros vai ser calculado em cima do 1.100. E assim sucessivamente. Ou seja, aquele valor que você pegou emprestado, ele vai aumentando. Tá? Mas vamos voltar aqui, juros simples. Ora, eu tenho uma fórmula que permite calcular os juros, tá? Olha só. Presta atenção. Repito, é cálculo de porcentagem, tá? Apenas a nomenclatura muda para esta situação específica deste aluguel do dinheiro chamado juros. Então, para eu saber os juros, o quanto eu vou pagar de aluguel pelo dinheiro, eu vou pegar o capital, que é o valor usado, e multiplicar pela taxa, que é a porcentagem. Ora, então eu vou ter os juros. Só que isso aí pode ser por vários dias, por vários meses, por vários anos. Então, essa continha aqui, ó, eu vou multiplicar pelo tempo. O tempo de aplicação, o tempo de empréstimo. Então, eu crio esta formulazinha chamada fórmula dos juros simples. Capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa, o I, a gente usa o I de índice, porque, convenhamos, não ficaria correto você usar T para taxa e T para o tempo. Ia dar confusão, tá? Então, a taxa, que é o índice, a gente chama de I. E não esquecendo a palavrinha montante. Montante é quando você junta os juros com o capital, né? Com o valor que você pegou emprestado ou com o valor que você emprestou. Vamos ao que interessa. Como é que eu faço um probleminha? Repito, é um problema de porcentagem, mas olha só. Caso específico dos juros, eu posso aplicar aquela fórmula direto? Posso. Repara, esse probleminha aqui. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Diz assim, ó. Quanto renderá a quantia de R$600 aplicada a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Ora, então, para o cálculo dos juros, eu quero calcular os juros. Então, eu preciso identificar o capital, o dinheiro envolvido na transação. Está ali, R$600. Depois, eu preciso identificar a taxa, o índice que vai ser cobrado. Está aqui, ó, taxa de 2,5% ao mês. 2,5% ao mês. AM. Quando você lê AM, significa ao lado de uma taxa, significa ao mês. AA, ao ano. AD, ao dia. E preciso identificar o tempo. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Bem, vou calcular os juros, tá? Porque ele quer o montante, mas eu primeiro preciso calcular os juros. Ah, não, quanto renderá? Só os juros. Capital, taxa, tempo. Só que olha só, eu preciso que essas duas grandezas, a taxa e o tempo, estejam na mesma unidade. Repara, 2% ao mês. Olha o tempo, 1 ano e 3 meses. Então, eu não posso usar
o tempo assim, 1 ano e 3 meses. Eu preciso colocar tudo em meses. Ora, 1 ano e 3 meses são 12 meses mais 3 meses, que vai me dar, então, 15 meses. Agora sim, eu tenho uma taxa de 2,5% ao mês durante 15 meses. Muito bem, vou calcular os juros, o rendimento. Capital, 600, vezes a taxa. Já sabemos lá de porcentagem que eu não uso esse valor aqui no meio de um cálculo. Porque isso aqui é um símbolo, 2,5%. Isso aqui é 2,5 sobre 100. Tá? Aí, ó, você pode deixar assim, só depois faz a conta. 2,5 sobre 100. Por quê? Porque geralmente o dinheiro envolve zeros, né? A maioria das vezes. E aí dá para cortar. Vezes o tempo, 15 meses. Ó, essa é a conta que você vai fazer, tá? Então você pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, tá? Eu venho aqui, olha, esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. Então sobra 6 vezes 2,5 vezes 15. Essa conta fica a critério do freguês, tá? Você pode fazer, por exemplo, né? 6 vezes 2,5. Então, vai dar o quê? Vai dar 15. Né? 6 vezes 12, 15. 15 vezes 15 vai dar 225. Ora, 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 ora. Então, olha só. Esse capital aplicado com esta taxa de juros simples, ao final de 1 ano e 3 meses, vai render R$ 225. Ou seja, se eu for resgatar a minha aplicação, pegar o meu dinheiro de volta mais o que rendeu, eu vou pegar o montante. Não pergunta no problema, mas eu vou pegar o montante. Pegaria o quê? Os 600 mais 225. Né? Pegaria R$ 825, o que eu apliquei mais os juros. Tá? Olha aqui, outro exemplo. Então, só isso. Né? No caso dos juros simples, no caso do cálculo de juros simples, a fórmula está até pronta para você usar. Tranquilo. Outro exemplo. Um capital de R$ 800 aplicados a juros simples a uma taxa de 2% ao mês resultou num montante de R$ 880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Opa, já mudou a pergunta. Tá? Já mudou a pergunta. A pergunta aqui é: qual foi o tempo de aplicação? Tá? Mas, ora, que fórmula eu conheço? A fórmula dos juros. Capital, taxa, tempo. Então, se eu quero calcular o tempo, eu preciso identificar os juros, preciso identificar o capital, preciso identificar a taxa. Então, vamos lá. Eu já falo aqui, ó, um capital de R$ 800. Opa, já sei que o capital é R$ 800. Aplicados a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Opa, já sei que a minha taxa é de 2% ao mês. Aí ele fala que resultou num montante de R$ 880. Ora, se o montante é R$ 880, significa, né, que os juros, né, os juros é o que é? É tudo o que está acima do capital. Então, os juros é esse 880 tirando o capital empregado, que foi 800. Ou seja, aquele capital de 800 rendeu R$ 80 de juros. Por quê? Porque ele está falando que o montante capital mais o que rendeu foi 880. Então, os juros, só os juros, é de R$ 80. Pego, então, a mesmíssima fórmula, juros, capital, taxa e tempo,
Vou colocar os valores que eu conheço para achar o tempo. Juros, 80. Capital, 800. Taxa, 2%. Lá vem de novo. 2 sobre 100 vezes o tempo. Novamente, a conta fica a teu critério. Ó, posso pegar isso aqui, ó. Tempo. Passa o 100 multiplicando. Fica 80 vezes 100. O 800 e o 2 ficam dividindo. Tá? Passa dividindo. 800 vezes 2. Aí você faz a conta a teu critério. Olha só. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Posso fazer, ó. Tchau e bênção. Tchau e bênção. Aí sobra aqui. 80 por 8 dá 10. Né? E 10 por 2 dá 5. Então, eu descubro que esse tempo foi de 5. 5 o quê? Olha, a taxa é ao mês. Então, esse tempo foi de 5 meses. Tá? Então, repare. Cálculo de juros simples é você brincar com esta fórmula aí. Você pode achar os juros, você pode achar o capital, você pode achar o tempo. Tá bom? Bem, fica a proposta de que você tente fazer esse. E aí, na nossa próxima aula, a gente começa resolvendo esse problema. Né? Grave ele para mim. Olha aí, uma dívida de R$ 750 foi paga 8 meses depois de contraída. E os juros foram de R$ 60. Sabendo que o cálculo foi feito usando os juros simples, qual foi a taxa de juros? Opa, então veja aqui a taxa. Mas é o mesmo raciocínio. Se eu quero a taxa, o I, eu preciso no problema identificar todos os outros valores. Eu preciso identificar os juros, eu preciso identificar o capital, eu preciso identificar o tempo para poder calcular a taxa. Beleza? Tente, né? Quem sabe você consegue acertar. E aí, na nossa próxima aula, a gente começa. Espero que todos vejam esse videozinho, tá? Espero que todos vejam com calma, né? Pega esses 2 exemplos que eu fiz aí, refaz, tenta fazer esse, e na nossa próxima aula a gente começa a partir desse problema. Beleza? Grande abraço aí para vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, sexta-feira, ao vivo. Tchau, tchau, caríssimos. Grande abraço aí para vocês.